Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no Boletim AV, nessa quarta-feira, dia 5 de outubro de 2022. Estamos chegando aqui depois do dia da grande vitória do Vasco ontem. Vitória sofrida, amargurada para o torcedor cruzmaltino, vitória de virada em cima do Operário por 3-2, faltando agora 5 rodadas para que o Vasco possa tentar a tão sonhada classificação volta à Série A. Serão 3 jogos em casa, 2 jogos fora, e a gente vai trazer informações muito importantes porque hoje teve uma situação que poderia trazer um prejuízo gigantesco, visto que o Vasco vai ter 3 partidas em casa. O que você acha se o Vasco perdesse o mando de campo ou até mesmo jogasse uma dessas partidas com portões fechados em São Januário? Seria um prejuízo muito grande. A gente vai contar essa história depois do recado da Mais Ágil. A Mais Ágil, que é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Você que quer antecipar aquele dinheiro do fundo de garantia que está guardadinho, olha, a Mais Ágil ajuda você. Vale muito a pena você correr atrás. Você tá vendo aqui embaixo o telefone, o WhatsApp da Mais Ágil. Você primeiro faz a pesquisa, vê se tem o dinheiro guardado lá do fundo de garantia. Sempre tem um dinheirinho. E aí você procura o pessoal da Mais Ágil e vê, olha, eu queria antecipar, preciso pagar uma conta, quero dar entrada no negócio, quero comprar um presente para alguém. Você pede, eles vão fazer a pesquisa e em menos de 24 horas eles levantam esse dinheiro para você. E é só dar a conta. É fácil, tranquilo. Pessoal da Mais Ágil é muito bom. Faça isso. Vá e procure a Mais Ágil para ter a antecipação dessa grana do fundo de garantia por tempo de serviço. Mais Ágil, parceira do canal Atenção Vascaínos. Bom, o Vasco já voltou de Ponta Grossa depois da grande vitória de ontem. A gente vai trazer todos os detalhes logo mais ao vivo no AV-News, que começa a partir de 21 horas e 30 minutos. Vamos falar de como foi o rescaldo pós-jogo. Clima muito tenso em Ponta Grossa, nível Libertadores da América, a torcida lá é braba. E o Vasco conseguindo um resultado importante, mas admitindo que não fez um bom jogo. Mas o importante foi vencer e agora faltam 5 jogos. 3 em casa. O Vasco começa sábado contra o Novo Horizontino, depois de enfrentar o Sport na semana que vem em Recife, o primeiro jogo fora dessa sequência de 5. O Vasco tem 2 jogos em casa contra Criciúma e também Sampaio Corrêa. E termina contra o Ituano no dia 6 de novembro, essa saga, essa via crucis para o torcedor. Mas a vitória de ontem foi fundamental, o que não deixa de consolidar a afirmação de que o Vasco, vencendo seus 3 compromissos em casa, dificilmente vai deixar escapar o acesso, porque obrigaria os adversários a ganharem 4 de 5 partidas. O Ituano joga agora à noite contra o Cruzeiro em Belo Horizonte, jogo de festa, Cruzeiro campeão da Série B, 50 mil ingressos vendidos. A dúvida, será que o Cruzeiro vai jogar a Vera? Provavelmente sim, porque vai querer dar alegria ao seu torcedor. Imagina, perder num dia de festa. Mas é um jogo pra gente ficar ligado, pro torcedor do Vasco ficar ligado. O Vasco espera a vitória do Cruzeiro, porque aí sim, em 5 jogos, se o Vasco conseguir 3 vitórias, os 3 jogos em casa, obriga tanto o Sport Clube do Recife, como também o Ituano, a conseguirem 4 vitórias em 5 jogos. O que, convenhamos, não é uma tarefa muito fácil, até porque Sport e Ituano têm jogos e confrontos diretos, pegando equipes que estão também brigando, estão sonhando. No caso, Criciúma, Londrina, o próprio Cruzeiro pega o Sport no final de semana, enfim, tem muita coisa acontecendo, além do próprio confronto direto com o Vasco. O Vasco pega Sport e Ituano, que são as equipes que hoje brigam mais diretamente pela 4ª vaga, fora de casa. Por isso, foi muito importante o que aconteceu hoje pela manhã e eu vou trazer para vocês aqui. Marcelo Jucá e Amanda Borer, anote o nome desses 2. São os advogados da área jurídica desportiva do Vasco. Estão fazendo um trabalho fundamental nessa reta final.
Vasco e Ponte Preta. Lembra aquele jogo que o Vasco perdeu por 3-1 lá em Campinas e que o pau quebrou aos 8 minutos, parada a partida por conta de briga na arquibancada entre as torcidas? Pois bem, Vasco e Ponte Preta foram denunciados pelo Tribunal do Superior, Tribunal de Justiça Desportiva. A Justiça Desportiva fez a denúncia e houve o julgamento hoje pela manhã. As equipes foram incluídas em artigos perigosos, passíveis inclusive de perda de mando de campo. O 191, artigo 191, inciso 1º e inciso 3º, que dá a infração relativa à administração desportiva. Você tem obrigação legal de dar amparo para a questão do jogo e também o Regulamento Geral de Competições, que exige essa melhor condição do estádio. As equipes precisam cuidar e zelar pelo espetáculo. E os artigos 211, o 211, que dá multa e até intervenção do estádio, e o 213, nos incisos 1 e 3, que é muito brabo, é muito sério, deixar de tomar providências, desordem em praça pública, e isso pode causar muitos danos. Pode e causou, porque o Vasco da Gama foi muito bem defendido pelos advogados. Eu tive a oportunidade de ver o julgamento, ambos foram brilhantes. O Dr. Marcelo Jucá sustentou, mostrando muitas provas. Por isso que é importante que o torcedor vá ao estádio, filme, porque foi muito importante a viralização de todas essas imagens de torcedores. Muitos torcedores foram capazes de mostrar, tirar fotos, inclusive uma foto de uma bilheteria do estádio Moisés Lucarelli, que já dava o tom do jogo, ameaçando o vascaíno que chegasse lá, relatos de torcedores fora, chegando até o estádio Moisés Lucarelli, emboscadas na estrada, que realmente mostram que o clima do jogo já era bélico antes da bola rolar. E durante o jogo, o contingente policial foi muito atacado, porque no julgamento mostrou-se uma imagem de 3 policiais, que inclusive um dos auditores chegou a dizer, viraram meme na internet, e até os comparou a 3 patetas, porque ficaram do lado de fora vendo o pau comer sem fazer absolutamente nada. Então o julgamento foi muito forte, foi muito contundente, e os advogados do Vasco mostraram todas essas provas. Julgaram Alexandre Beck, que é o relator, Eric Chiarello, Dr. Rodrigo Raposo, Dr. Cláudio Diniz e o Dr. Luiz Felipe Fragoso. Dr. Alexandre Beck, que é o relator do processo, deu R$10 mil de multa para a Ponte Preta e portões fechados em um jogo para o time de Campinas. E absolveu o Vasco, relatando que a defesa foi muito boa, que os advogados do Vasco foram brilhantes, mostrando provas que ele não tinha visto, porque momentos antes haviam julgado um mesmo caso envolvendo torcidas de Operário e Londrina, e o Operário também perdeu um mando de campo, e ambas as equipes foram multadas em R$20 mil. O doutor Eric Chiarello deu o mesmo voto do relator, o doutor Rodrigo Raposo, da mesma forma, só aumentou a multa para R$20 mil, o doutor Cláudio Diniz também não viu nenhuma culpa, nenhuma situação em que o Vasco pudesse ser responsabilizado, o absolveu. Também ratificou um mando de campo perdido para a Ponte, que vai jogar sem torcida, e R$20 mil. E o doutor Luiz Felipe Fragoso, esse sim, deu R$20 mil ao Vasco e disse que a Procuradoria falhou na denúncia, porque deveria também colocar o Vasco nos artigos 211 e 213, e ele daria a perda do mando de campo para o Vasco da Gama. Mas ele fez o relato de como a Procuradoria não indiciou o Vasco nos artigos aonde pode haver punição por perda de mando de campo, ele apenas deu a multa de R$20 mil. Mas todo cuidado é pouco. Por isso, torcedor, você é fundamental saber disso. Nessa reta final, o comportamento do torcedor em casa e fora é fundamental para que o Vasco não tenha prejuízos. Por isso que eu fiz o relato antes de dar a informação. Se o Vasco precisa vencer 3 partidas em casa, é fundamental para subir com o apoio da torcida. Não adianta a gente jogar sem torcida por conta da cabeça quente de um. Vamos torcer, vamos apoiar, mas nada de brigas na arquibancada, nada de paralisação, gritos homofóbicos. Tudo isso está sendo pego e o Vasco não pode se dar ao luxo.
A gente está vendo aí, o Operário perdeu um mando jogando sem torcida. E agora a Ponte Preta de Campinas, que também vai ter esse prejuízo, já que jogar lá no Moisés Lucarelli é sempre muito perigoso. Logo mais eu chamo a atenção de vocês, nós vamos ter ao vivo o advogado do Vasco, Dr. Marcelo Jucá, que, volto a dizer, foi brilhante hoje junto com a doutora Amanda Boré, fez uma defesa estupenda e ele vai estar ao vivo conosco no News para trazer todos os detalhes. E também vai dar esse alerta ao torcedor do Vasco. Hora de calma. Aliás, a torcida do Vasco que deve ter um reforço já a partir de sábado, porque hoje aconteceu a reunião com o Ministério Público para a lei de anistia a torcidas e, a princípio, deve haver a liberação da Força Jovem com faixas e bandeiras. Então, a Força Jovem já deve estar presente com faixas e bandeiras para o jogo de sábado contra o Novo Horizontino, o que é um grito maior. E que a Força Jovem chegue tranquila, incentive e que saiba que ela foi punida por conta de desmandos, de pessoas que fizeram mal à prática esportiva e à prática em praças públicas. Saber se comportar é fundamental, mas com o reforço da Força Jovem vamos ter mais gente gritando, mais incentivo, paz entre as torcidas, porque o Vasco precisa de paz para conseguir subir e ir para a primeira divisão. Prometo a vocês, logo mais no Avenews, além do Dr. Marcelo Jucá, falar muito do trabalho que está sendo feito pela Vasco SAF, pela 777, um trabalho invisível que tem dado muito resultado. Vamos falar mais da questão do prêmio que nós demos ontem aqui no nosso pós-jogo em primeira mão. O Vasco vai pagar um prêmio aos seus jogadores em caso de acesso e vamos falar do time, que pode sofrer alterações sim. Jorginho deixou claro ontem que além da volta do volante Yuri Lara, vai privilegiar ataque. O Vasco precisa atacar o Novo Horizontino, precisa ser forte no ataque. Então mudanças devem acontecer. É isso, turma. Logo mais a partir de 9h30 da noite estarei aqui no comando do Avenews e conto com a audiência de todos vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau.